Fala pessoal, como é que vocês estão? Trago o 32º vídeo aqui do canal. E por um acaso, você se sente esquisito, né? Esse é o tema de hoje. Esquisito, estranho social, né? Como isso faz mal pra você. Mas, bem, no último vídeo aqui do canal eu dei uma recapitulada em tudo que a gente já viu até então e também falei de um tema que eu acho interessante vocês verem. E como eu havia dito, eu vou começar a falar de coisas que são prejudiciais para você, né? Para você eliminar isso da sua vida de uma vez por todas. E uma dessas coisas é esquisitice, né? Você não pode ser esquizo, não pode ser esquisito, não pode ser um estranho social. Você tem que ser uma pessoa bonitinha, palpável, bonitinha, mas no seu canto lá, confortável, gente boa, né? E é isso, cara. Você não pode ficar com esquisitice, olhando que nem doido pras pessoas, falando que nem doido, se embolando. Quando olha e fala no olho, fala com a boca, gesticula bem, usa as suas cordas vocais, usa os gestos de mão, se comunica com as pessoas, não fica com vergonhinha de perguntar as coisas, vai lá e pergunta. Bem, mas não é tão simples assim, né? Eu sei que muitos de vocês são esquisitos, né? Todo mundo é um pouquinho esquisito em alguma área. E agora, principalmente, né, no mundo do jeito que ele tá hoje, o jovem do jeito que tá hoje, cara, é um mais esquisito que o outro. E é a menina que se acha bonitinha e que é esquisita pra cacete, entendeu? É a menina toda esquisita lá que tá achando que tá arrasando, que é bonita e tudo mais. É o cara com blusão preto, touca e cara fechada, né? Achando que tá arrasando, mas só tá sendo esquisito. É o Boa Praça também, né? O Boa Pinto que tá lá se jogando no hedonismo e tá achando que tá tudo ótimo, né? Que também é esquisito pra cacete, que esse cara assim tá em festa, mano. Pelo amor de Deus. É aquela pessoa que não tem comprometimento, é aquela pessoa que é quietona, aquela pessoa que é muito retraída. E não tem problema ser quietão e retraído. O problema é isso tornar-se esquisito. Você tornar os ambientes no qual você tá desconfortáveis. Isso que é perigoso das esquisitices. Você pode ser esquisito? Pode, cara. Eu tenho minhas esquisitices. Olha o jeito que eu tô falando aqui. Olha os vídeos do meu canal, as minhas opiniões aí. Pelo amor de Deus, isso é coisa de esquisito, obviamente. Porém, nos ambientes no qual eu estou, em meios sociais, não em um modo anônimo aqui na internet falando para as pessoas o que eu acho correto, como as pessoas devem trilhar sua vida, mas eu acho, antes disso, que você deveria saber como trilhar sua vida. Só tô aqui para compartilhar como eu vou trilhar a minha e poder ajudar alguém se alguém quiser, tá? Eu tô dando opinião aqui, não é para você fazer tudo o que eu falo, não. É só um guia, um mapa do que eu tô fazendo. Se tu achar útil para sua vida, ótimo. Se não achar também, perfeito. E é isso. Mas agora, deixando de falar o óbvio, né? Porque, pelo amor de Deus, não preciso dizer que você não precisa fazer tudo que um canal do YouTube te diz para fazer. Cara, todo mundo é um pouquinho esquisito. Só que você não pode ser esquisito ao bastante para tornar os seus ambientes desconfortáveis, né? Você não pode chegar no churrasco da família e tornar o ambiente desconfortável. Tá lá tocando um samba, um pagode, até mesmo um funk carioca aí, né? Porque eu sei que a cultura brasileira não é das melhores. Aí tu fecha a cara e fala, pô, bota um hack aí. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Vai tocar o pagode, vai tocar o funk carioca. Tu não pode ser esquisito. Fala, não, se não tocar meu funk, não vai tocar nada. Tem gente que se não tocar meu rock, não vai tocar nada. Pelo amor de Deus, cara. Né? Não pode ser esse nível de extremista. É a menina que tá no churrasco também e fala assim: não, que não pode comer carne, que todo mundo tem que comer abacaxi com canela, que tem que comer minha soja pasteurizada e tudo mais. E aí, ó, vocês estão matando vaca e os bichinhos. Pô, você tá entendendo? Vai tornar o ambiente desconfortável. E outra, você tá lá, às vezes só quietão no seu canto. Aí vem um tio seu, chato pra cacete, puxar assunto com você. Você tá lá pensando em pão de batata comendo sua picanha, né? Tô brincando porque eu sei que a gente tá no Merdiu, então tá lá comendo comendo a sua linguiça Aurora, e aí o seu tio fala: e aí? E as namoradinhas? E aí? Como estão os estudos? E aí tu fala, bem, e fica quieto. Pô,
Não é maneiro, né? Você corta assunto, entende? Torna um assunto desagradável. Se a pessoa te perguntou, entendeu? É porque ela tá interessada em você. Eu sei que é chato às vezes você entrar numa conversa e você começa a falar, aí tem gente que fala no meio, mas é isso daí que é viver em sociedade, cara. No final do dia, ser humano é um bando de esquisitinhos, cada um tem suas esquisitices, um vai faltar com a educação com o outro, vai parecer um bando de bonobinho junto, fazendo coisa de bonobo. Ué, é óbvio. E é isso, cara. Cara, aqui, esse vídeo foi feito especificamente para você não ser esquisito o bastante para tornar os ambientes desconfortáveis. Esquisito todo mundo é, tá? O esquerdista olha pro direitista e os dois se estranham. Pronto, já se torna esquisito, né? Pessoas que têm desavenças de opiniões, pessoas que têm desavenças de time de futebol, pessoas que têm desavença de religião, pessoas que têm desavença de trabalho também, as pessoas vão se tornar esquisitas, entendeu? Mas você tem que tornar o meio menos desconfortável possível, entendeu? Pra você não se queimar. Você não se queimar. E isso precisa ser dito, porque, cara, você vai minando, né, ao seu redor. E aí? O que você vai fazer, né? Quando ninguém quiser puxar um papo com você, quando você estiver tão imergido na solidão e não na solitude, que você precise de alguém, mas não tem ninguém. Entendeu? O que você vai fazer quando você desgastar tanto o relacionamento com a sua mãe, que sua mãe não te aguente mais? E aí você não tem a única pessoa que é por você nessa terra. Né? O que você vai fazer quando você faz a mesma coisa com seu pai, com seu tio, com a sua avó? Pô, tem gente que fica doida, cara, por causa dessas esquisitices. Entendeu? Em época de política aí, gente brigando com a família por causa de Lula, por causa do Bolsonaro. Pô, pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Faz a picanhazinha do Lula, faz poupou do Bolsonaro aí, e é isso, cara. Entendeu? Não tem que ter essas esquisitices de tornar o meio desconfortável, né? E cada um vai ser esquisitinho do seu modinho, do seu jeitinho, e tá tudo bem. Só não pode deixar o ambiente uma merda, porque não é legal, cara. O brasileiro não vê isso com bons olhos, certo? Não vê isso com bons olhos. E você precisa fazer um hábito de reflexão, né? Como que eu tô sendo esquisito, né? Ou quais foram as vezes que eu agi de modo esquisito, né? E por que eu agi de modo esquisito? Começa a racionalizar essa emoção, porque agir de modo esquisito é algo puramente emocional, né? Você agir que nem Peaky Blinders não é porque você é extremamente racional, frio e calculista, não. Você tá sendo esquisito, entendeu? Às vezes você tá achando que você tá sendo super racional e você tá sendo esquisito. Porque você esquece totalmente que o ser humano, primeiramente, ele não é 100% racional, ele é emocional. Aí você fala assim, pô, mas eu não preciso falar se o que eu for falar não é importante e também ninguém precisa falar se não for algo importante, né? E aí você age assim, fica quietão com todo mundo, corta todo mundo, né? Não puxa assunto com ninguém. Cara, se torna um estranho social. Você tá certo? Você tá certo. Tá totalmente certo. Por que eu vou querer escutar alguém que não tem nada para me oferecer? Por que eu vou falar se não tem nada para falar? Certo? Lógica simples, beabá. Só que o ser humano é um ser social, cara. É puxar assuntinho, contar historinha e ficar de boa, ficar na moral. Isso pode prejudicar muito você, cara. Se você tá esquisito, pode prejudicar muito você. E eu digo isso por experiência própria, não porque eu já fui muito esquisito, porque eu acho que eu nunca fui tão esquisito ao ponto de tornar os meus meios desagradáveis. É claro, jovem quando é jovem, tá? Quando é adolescente, principalmente, homem adolescente, ele entra num estado de solitude um pouquinho maior, né? É como os homens estão fazendo geralmente seu rito de passagem, assim por se dizer, que é se isolar um pouco, ficar mais na sua, ficar reflexivo. Judeus até falam isso, né? Os judeus dividem a sua vida de 7 em 7 anos. Aí até os 14 anos, né, dos 7 até os 14 anos da sua vida, é um momento que você meio que fica constituindo a sua moral. E por isso você fica mais quieto, mais esquisito, mas é normal. Mas eu nunca fui esquisito ao ponto, por exemplo, de perder o emprego.
Mas eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer. Tinha um garoto, né, que entrou no trabalho depois de mim e ele também entrou como estagiário. Tudo mais. Garoto inteligente, pô. Garoto inteligente. Teimoso, porém inteligente. Só que ele não conversava com ninguém. Ele não dava satisfação pra ninguém. Ele entrava quieto, não dava um bom dia, ficava com a cara fechada, puto, sentava na cadeira, trabalhava naquelas, né? Ele entregava sempre os prazos faltando um dia, no máximo, e às vezes ele fazia umas cagadas colossal, porque estagiário faz cagada colossal, entende? E aí às vezes não dá pra corrigir, pra consertar em um dia, e tem que entregar prazo. Não conversava sobre o processo, não falava o que interpretou, não conversava com os outros peritos, e pô, é uma área de perícia. Pô, é uma área de perícia. Perícia você tem que conversar, entende? Você tem que ir discutindo o que fazer, qual seria a melhor solução. As opções que tem, elas precisam ser discutidas. E o cara não, ele não discutia, assim, tava quieto, fazia as coisas dele. E era isso, entendeu? Puxava um assunto com ele, ele cortava. Ele faltou no trabalho para fazer teste de direção, de habilitação, o chefe, né? Que é bem senhor, muito gente boa, né? Ele é judeu, bem senhorzinho mesmo. Não sei nem o que tá fazendo ainda, trabalhando. Cara, ele chegou e perguntou, e aí, tá habilitado, todo carismático. Aí ele fala, não, eu não quero falar sobre esse assunto. E senta na cadeira, puto, e começa a trabalhar minha boca, né? E ficava mexendo no celular, tudo mais, interessado só no mundinho dele, só na bolha dele, né? O que aconteceu? O que você acha que aconteceu, né? O cara foi demitido. E era um rapaz inteligente. Era promissor. Era promissor. Porque meu chefe tem olho muito bom para contratar pessoal. Ele contrata só pessoal que é promissor. Tanto que eu conheci ele quando eu fui fazer uma entrevista para BDO, né? E quando eu fui fazer uma entrevista para BDO, tinha umas meninas lá bem bonitinhas e tudo mais, e aí elas foram contratadas e eu não. Só que aí ele olhou para mim e falou assim, ó, passa no meu escritório, deu um cartãozinho, né? Daqueles bem antigo mesmo. Deu um cartãozinho e falou, passa lá quinta-feira que você vai fazer um teste para mim. Aí eu falei, tá bom. E fui lá, né? E ele foi com a minha cara, e é isso. Ele foi com a minha cara. Ele escolheu alguém que prestou um serviço de qualidade. E depois aí ele contou que essas empresas de auditoria costumam contratar muito estagiária, mulher, né? Geralmente bem afeiçoada. E isso não é à toa. É uma área, né, a auditoria, muito de aparência. Muito de aparência. Tá sempre com a estagiária, novinha, bonitinha. É de certa forma interessante para eles, mais do que realmente qualificação em si. Mas aí ele fala assim, pô, quando tem gente boa e que eu sei que não vai ser contratado, eu vou lá e dou um cartão pra ser no estagiário, pra trabalhar pra mim. E o cara tá certo, mano. É isso, entendeu? E nesse mesmo joguinho aconteceu isso com esse outro estagiário. O cara era inteligente, pô. Era inteligente. Só que aí o que aconteceu? Por causa que ele era esquisito. Aí ele entrava na cozinha e tinha área comunitária, né? De alimento e tudo mais. Que às vezes era para o pessoal que comprava, mas o chefe também comprava e deixava lá, deixa pão, deixa manteiga, bolacha, essas coisas. Café também, o pessoal fazia. Cara, chegava o horário do almoço dele, ele não trazia marmita. Ele comia um saco inteiro de pão. Entende? É por causa dessas esquisitices. Ele roubou minha marmita, pra você ter noção. Ele roubou minha marmita. Ou seja, por causa dessas esquisitices que ele foi mandado embora. E o cara era promissor. Era promissor. Às vezes você é promissor, mas você é esquisito. E aí, nada vai dar certo na sua vida. Esse que é o ponto, cara. Você não pode cavar a sua cova a esse nível. Ah, mas ninguém me entende, eu sou um gênio compreendido. Dane-se, pode ser o que for. Pode ser o diabo e o caralho. Mano, você não pode ser esquisito. Não pode. Porque
você vai estar se condenando, perpetuamente se condenando a ficar em uma situação miserável. Miserável. Entende? É bola pra frente, agir com naturalidade, seja lá o que isso signifique, tá? Seja lá o que isso signifique. Mas é isso, viver. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Paro por aqui, né? Porque não preciso ficar sendo redundante. Eu acho que vocês já entenderam o ponto principal. O exercício que eu acho interessante agora é você ficar um pouco em silêncio, né? Se você estiver lavando sua louça, se você estiver fazendo seu exercício físico, que eu já falei, não passa nada, é só colocar o celular no bolso, ficar escutando isso no silêncio aí do celular, no silêncio aí da sua academia. E reflete um pouco, cara. Onde você foi esquisito? Como você está sendo esquisito? Por que você está sendo esquisito? Todo mundo é esquisito, tá? Você não fala assim, pô, eu não sou esquisito, tem algum problema com você. Eu sou esquisito. Por exemplo, eu falo alto. Isso é desagradável. Eu, por hábito, às vezes sou grosseiro, sem perceber. Por exemplo, um dia eu fui sair do trabalho e eu sempre entro de frente, né? E eu saio de frente também. Aí a menina do meu trabalho perguntou, por que você sempre sai assim? Ah, eu tava olhando pra ela, né? Porque eu tava saindo de costas, assim por se dizer. E aí eu falei assim, ué, porque eu quero. Mas você entende que não foi na maldade? É porque é um hábito? Mas aí todo mundo falou, nossa, toma, tá. E depois eu fechei a porta e o pessoal riu pra caramba lá dentro. Porque é esquisito, cara. É isso, é esquisito. Entendeu? Você meteu um patadão, mas não era nem intenção ser um patadão, é porque eu só não pensei que eu fazia isso, eu saía de frente, né? No caso, eu saía de costas e eu entrava de frente, fechava a porta de costas. Realmente, é esquisito, pô. Aí ela perguntou por que era esquisito. Aí eu dei uma resposta mais esquisita ainda. Em vez de eu falar, não sei também, né? Hábito, costume. Eu falei, ué, porque eu quero. Entendeu? Foi uma grosseria à toa. Mas não foi na maldade. Mas é uma esquisitice. É uma esquisitice, né? Conversar assim. Outra coisa, eu como em pé no trabalho. Eu como em pé porque, sei lá, eu como em pé, pô. E aí, perguntou pra mim, por que você come em pé? Né? Porque entrou na cozinha quando eu tava comendo em pé. E aí eu falei assim, um hábito, né? Eu também dei uma resposta meio grossa que eu não lembro agora. Eu acho que também foi porque eu quero. Porque quero é muito bom, né? É uma resposta que dá pra ser usada com basicamente tudo. Aí eu falei, isso não é grosseria. Você entende que é grosseria? E que é esquisito isso? Você não pode fazer isso? Não tem condição disso? Na época eu era estagiário ainda, agora eu já fui promovido, mas na época eu era estagiário. E aí eu mando uma resposta dessa pra alguém que já tá lá há tempo. Pô, é esquisito, né? Não pode, você tem que ter filtro, você tem que pensar no que você vai falar, você tem que agir de um jeito normal, entendeu? Você tem que fazer de um jeito que as suas esquisitices, porque você vai fazer esquisitice, tá? Você pode tentar se filtrar o máximo possível, você vai fazer esquisitice, mas tem que fazer com que a sua normalidade ofusque as suas esquisitices, apenas. Entendeu? Tem gente que é esquisito, mano. Tem gente, por exemplo, tem um perito lá que não deixa usar o lixo dele. Você vai jogar coisa no lixo dele, ele não deixa usar o lixo dele. Ele fala, não é pra jogar no meu lixo. Ele fica realmente bravo. Aí o pessoal começou a sacanear ele jogando coisa no lixo dele. Por quê? Porque é esquisito, mano. Entende? É esquisito, mano. O lixo é pra jogar coisa fora. Aí o cara não quer que use o lixo dele. Entendeu? É coisa esquisita. Então, tem que ser o mais normal possível. Você vai fazer suas esquisitices, mas tem que fazer com que sua esquisitice seja ofuscada pela sua normalidade. Perfeito. Isso daí é a mensagem do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.